Olá, boa tarde. Nós somos Teatro Reatores. Eu sou Manuela Gavião e estamos aqui mais uma vez com o nosso Às Voltas com. O tema desta semana será julgamento e temos, como todas as semanas, convidados de países lusófonos. Hoje temos aqui conosco o José Neto, do Brasil, ator e produtor de cinema, o Ladji Mukeba, de Angola, escritor, William Gavião, ator, encenador, e no caso o William é, como sabem, é luso-brasileiro. Ele é brasileiro, atualmente tem a cidadania também portuguesa, tem dupla nacionalidade. Vamos então começar com o nosso tema de hoje, julgamento, e eu lançava aqui o desafio de iniciar com o José Neto. José Neto, como estamos de julgamento? Ai, tá difícil, né? O mundo tá uma confusão danada, difícil julgar, difícil. Eu acho que a gente está num processo de humanidade, de muito mais de entendimento do que de julgamento, né? Existem muitas tendências no mundo, existem muitos pensamentos adversos no mundo que estão causando uma certa confusão, né? São choques de pensamento, de entendimento de mundo, de entendimento de sociedade. Eu acho que a natureza chegou e nos deu um chacoalhão, assim, diz, olha, acorda, para de olhar para o seu umbigo. Você vive no planeta, né? Você vive com pessoas diversas, você vive com culturas, e a gente precisa aprender a respeitar isso tudo, né? O mundo está vivendo, eu acho que uma reflexão sobre o que somos, onde estamos, né? E o que a gente tem que fazer para melhorar, porque o mais importante disso tudo é assim, para onde que a gente quer ir, aonde a gente quer chegar, né? E eu acho que existe uma incapacidade pessoal de compreender o todo mundo só olha para si próprio, para as suas necessidades. Isso é quase um julgamento que eu estou fazendo aqui. Eu não gosto muito de julgamentos, né? Eu prefiro uma conversa, enfim, mas na realidade é isso que tem acontecido. A gente tá num momento de muitas reflexões, e eu acho que nem sei se seria um momento para julgamentos, né? Eu acho que seria um momento para nos refletirmos, né? Internamente e externamente. Mas é inevitável, o julgamento é uma coisa que está aí, né? A gente está sujeito a ele e, às vezes, ainda que a gente não queira, a gente está julgando, né? Eu acho que a gente está num momento de muita aprendizagem, isso é muito, muito positivo, eu acho. E acho que o ato do próprio julgamento pessoal que nós fazemos, não é, com a leitura do mundo e da sociedade do mundo e de todas essas transformações que estão a acontecer, como disse José, não é? Que foi um choque, um balançar, fazermos-nos olhar para nós mesmos de uma forma diferente, ou pelo menos focar a vida e as nossas vidas, as nossas responsabilidades e a nossa relação com o mundo de forma diferente. Pelo menos é essa a dica que fica. Até porque o julgar depende de poder ter uma capacidade de observação do todo. E esse todo foi
estraçalhado, foi espatifado, não é? Como um espelho que se quebra em 1000 cacos, não é? E nós estamos nesse processo de reconstrução e, portanto, é muito difícil julgar, não é? Nós estamos agora no momento de refletir, mais de reflexão, até porque nós temos que rever todo o nosso processo empático com a vida, com a sociedade e com o outro, o nosso processo de empatia. E portanto, o julgamento, ou pelo menos a reflexão mais como é que eu digo, mais positiva, seria primeiro esse nosso encontro com essa empatia. Isso. Fala. Deixa eu só falar uma coisa. Você está falando sobre cuidado com o outro, né? Uhum. No comecinho eu estava conversando com a Manuela, eu tive Covid. Eu peguei Covid da minha mãe, que resolveu fazer uma bobagem qualquer, enfim, eu fui socorrê-la e acabei pegando Covid. E é uma coisa louca, porque, assim, largas aspas nisso que eu vou dizer, mas eu estou imunizado desta versão do vírus, né? Neste momento. Teoricamente, eu estaria, né? Porque a gente não tem muitos casos publicados de reinfecção, enfim. O meu cuidado hoje é muito mais com o outro do que comigo mesmo, porque apesar de eu não estar mais exposto às complicações do vírus, tá? A parte aguda do vírus, eu ainda posso carregar o vírus em mim e transmitir para o outro. Então, é muito importante eu ter essa noção e saber o que fazer e de que maneira fazer para me relacionar com o outro. Né? E eu acho que isso dá para a gente ampliar muito para todas as áreas, né, da vida e refletir o que eu faço com o outro, qual é o respeito que eu dou para o outro. Né? Eu acho que a gente está num momento muito rico nesse sentido. Sim, sem dúvida que sim. É um processo de responsabilização, não é? Porque tivemos sempre muito a leste e não nos demos conta, não é, de o quanto estávamos à margem, pensando e acreditando que estávamos mergulhados no rio e nem à margem estávamos, não é? Estávamos tão distantes. E é isso. Vou passar a bola e vamos manter aí a conversa. Tá bom. O Ladi. Eu gostava de acrescentar algo. Obrigado. Fala. Boa noite para todos e para quem nos está a assistir. Eu gostava de corroborar aqui com algo que o José Neto falou no que toca ao cuidado ao outro. Na verdade, eu tenho defendido que, apesar de existirem vários tipos de julgamentos, né, como sabemos, existem julgamento processual, penal, comercial e por aí adiante, coisas muito mais específicas e de outras áreas das ciências sociais, existe aquele julgamento que é o do senso comum, aquele julgamento que nós estamos dispostos a fazer inconscientemente. Ou seja, eu defendo que o julgamento é nada mais do que um impulso natural do homem. E que quanto mais ele se torna sábio, menos ele está predisposto a julgar os outros. Ou mais ele está preparado para poder cuidar do outro. Porque quanto menos informado o homem está sobre qualquer assunto, mais ele faz julgamentos, mais ele olha para o seu próprio umbigo, mais ele se torna ignorante com as coisas à sua volta. E o que esteve aqui o José Neto a falar faz todo sentido, sobre o facto de ele estar agora num momento de preocupação para com o outro, não é? Ou seja, há pessoas ainda que podem chegar ao ponto de querer julgar, tomar algum juízo do estado do José Neto por ter sido alguém que já foi infectado
pela Covid, e mesmo estando a dizer que, olha, ele está imune, as pessoas podem fazer julgamentos, podem discriminar e por aí adiante. Ou seja, é um resumo para apresentar aquilo que é a minha abordagem no que toca à percepção do que é o julgamento, que na verdade é um impulso natural do homem como resultado dos seus conhecimentos, ou seja, dos seus padrões sociais. É a sua própria verdade. E, Luís, como é que estamos? Pode, Poc, estás sem som. Fazer a apresentação, Manuela, do Luís. Luís, eu estou Luís atrasado. Ribeiro. Oh, Luís, queres fazer a tua apresentação? Ah, claro. Olá, pessoal, boa tarde a todos. José Neto, muito prazer. É Lady Mukeba. Boa tarde. Lá de Mukeba. Lade. Pode chamar por velho que para caça. Tá, tudo bem. William, Manuela, quem está mais aqui? É a Ana. Olá, Ana Paula, tudo bem? Tá entrando mais alguém aqui. Eu não sei quem é. Deve ser da Guiné. Vamos lá ver. Lá de Mukeba. Gostei do seu nome. Interessante, diferente. É angolano, Luís. Eu achei bastante interessante o que ele colocou. Né? Como é que você gosta que eu chame? Lade ou Mukeba? Como é que você velho gosta? que para caça. Tanto faz. Lade, Mukeba. Mukeba, tanto faz. Ou Mukeba. Tanto faz. Eu gosto do Mukeba. Acho que eu gostei do Mukeba. Né? Ok. O Mukeba, ele falou uma coisa que é bastante interessante e poxa, eu concordo bastante com ele com relação a que o julgamento é um impulso natural do ser humano. Eu também acho isso. Por que isso acaba acontecendo? Né? Porque o ser humano ele tem o senso de valor dele, ele busca valores para poder fazer um parâmetro para si próprio. Então, nem todos os valores estão disponíveis para que ele possa fazer avaliações constantes. Então, ele acaba usando valores dos outros. Tá? Então, é um valor social, é um valor cultural, é um valor pessoal, a gente absorve valores dos outros. E esses são os valores que a gente acaba colocando como parâmetro para a gente poder fazer algum tipo de avaliação. E aí é que entra o problema, na minha opinião. Porque esse impulso natural do ser humano, ele vai continuar porque faz parte, eu vejo como uma parte realmente do crescer do ser humano, da interação, é assim que o ser humano vai crescendo. Mas ele vai chegar, eu acredito que o ápice do ser humano, aquilo que é quando ele chegar no ponto em que ele pode se tornar assim, algo que a gente poderia se considerar assim, sábio, né, que é o que o Caba também falou, a sabedoria, é que eu abro mão desses parâmetros porque eu reconheço que não existe um certo e um errado absoluto. Toda avaliação ela vai ser parametrizada por algum parâmetro que já estava lá e que naquele momento pode fazer muito sentido eu achar alguma coisa certa ou errada. Não estou aqui defendendo que não existe o certo ou o errado, estou dizendo que existe. Só que o que hoje é muito certo, amanhã já não é tanto, e o que é errado hoje e amanhã já pode estar um pouco mais certo, depende de como que as coisas vão acontecer. E aí, quando nós fazemos essas avaliações, a gente pode pegar o exemplo do José Neto, estava falando que ele teve Covid, aí as pessoas podem julgar, não, você é isso, você foi descuidado, você... podem falar o que quiser, mas quem sabe o que aconteceu com ele foi ele mesmo. E ele sabe como é que essas coisas podem ficar difícil, né, de gerir, de lidar, e ele agora a preocupação dele já é como ele vai não passar isso para os outros. Então ele está criando novos parâmetros, talvez que ele não tivesse pensado antes, muita gente não pensa, às vezes a pessoa fica muito preocupada em que ele não vai pegar, se não peguei, mas e a possibilidade de a gente transmitir sem as pessoas, por exemplo, a maior parte tem um grande número de pessoas que são assintomáticas, não tem sintoma, e estão transmitindo o vírus, né, assim, simplesmente porque acham que é bobagem, não peguei nada, já pegou, já passou, né, é uma irresponsabilidade. Então, os parâmetros que você vai usando, eles vão andando junto com o seu caminhar da sua vida. Você vai aprende hoje, aprende amanhã, aí e eu acho que a gente tem que ter a liberdade de mudar esses parâmetros toda hora. Como eu falei, não existe um certo absoluto, não existe um errado absoluto. Vai ser sempre, a gente tem que sempre caminhar no gradiente, né? E saber que esse gradiente ele vai tender mais para um lado, mais para o outro, e respeitar a decisão dos outros quando
não invade ou atrapalha a nossa vida, a gente tem que respeitar essa opinião do outro. Mas não chegar e dar uma sentença, porque esse tipo de julgamento de sentença, quem faz é o juiz, e mesmo assim é extremamente arbitrário. Mesmo que ele seja parado por lei, mesmo que seja parado por advogado, justiça, é arbitrário, porque no final ele vai ser contra alguém, né? Então ele vai decidir que alguém está errado e que o outro está certo. É arbitrário. Além de arbitrário, muitas vezes é equivocado. É equivocado, segundo... Pode ter naquele ponto de vista dele, ele achar que no momento ele está tomando a decisão mais certa, e dificilmente eles voltam atrás, né? Quando você vai recorrer, tem que ir a outro profissional para poder fazer aquilo. Mas nós não podemos... a gente já vê que existe esse tipo de problema na justiça, e a gente não pode trazer esse mesmo tipo de problema para a nossa vida. Eu julgar uma pessoa a partir da maneira que ela se veste, como ela se apresenta, onde ela mora, o aspecto físico dela, o cultural, o social, não importa. Eu não posso fazer esse tipo de avaliações, são extremamente arbitrárias, tudo é arbitrário, né? Então, se a pessoa quiser julgar, saiba que está sendo arbitrário em qualquer nível. Nunca vai ser, eu julguei certo, já está errado. Exatamente, Já Luís, está um julgamento, uma constatação. É porque eu vejo que às vezes as pessoas, o que é constatação, falam também que é julgamento, e são duas coisas diferentes. Tchau, boa tarde. Como está a Guiné-Bissau? Olá, tchau, boa tarde. Boa tarde. Já começamos aqui no julgamento, não sei se teve a oportunidade de nos ouvir. Sim, ouvi um pouco, porque eu estava também a acompanhar no outro tablete aqui. Ok. Quer fazer já a sua intervenção? Queria só dar as boas-vindas a esse maravilhoso trabalho e dizer que podemos partilhar, já que estamos a viver num mundo que é nosso, sobretudo num país que é Guiné-Bissau, onde essa relevância não está assim bem assente, mas cá estamos a dar o nosso máximo na nossa criação e ver o que é que podemos fazer para alavancar essa cultura parte do teatro. Obrigada. O Atchó é cineasta. Eu não sei se tive a oportunidade de falar. Estamos aqui com 3 continentes: Portugal, Brasil e África. Portugal, a América Latina, no caso, Brasil e África, com Angola e Guiné. E pela primeira vez tenho... não, já não é a primeira, que eu comecei com o Atché. Que me indicou o Atchó. Pois é. Ana Paula, estás aí muito caladinha. Pois é. Eu acho que eu comecei a crescer, eu tinha um velho meu, que eu fiz comunicação social, sou comunicólogo, e ele me disse uma vez, olha, vai dar a voz a quem não a tem. Então, a partir de lá, comecei a trabalhar, quer no teatro, e depois fui parar no cinema, sobretudo sou documentarista. Nesse momento estou a ultimar um outro documentário e ando nessas vivências de trazer o belo, sobretudo que a África tem, a nível das imagens, e interpretar os sofrimentos e as paixões que a África tem a nível do teatro. Então, portanto, eu vivo nestes dois mundos com o objetivo de mostrar o belo que a África tem, sobretudo nessa conjuntura que muitas vezes é só vista como um continente polêmico, que é, na verdade, mas também tem outras coisas boas que nós podemos explorar. Nesse momento estou a trabalhar um teatro da minha autoria e da minha originalidade, que é um teatro confuso, e só com essa chegada da pandemia percebi que afinal estamos a viver num mundo confuso, e as pessoas agora me chamam de a pessoa que descobriu o confuso, que ninguém consegue perceber afinal das contas o que é confuso. E eu disse que a pessoa estou confuso porque até hoje não consegui perceber o que é o confuso.
Eu ando nesse mundo. Eu acho que o mundo anda nesse mundo. Obrigada, Tchau. Vadi, eu Este é um peço mundo desculpa se há confuso. pouco cortei-te a palavra, não foi com intenção. Foi Não, porque sem realmente problemas, Manuela. estava um bocadinho ansiosa com o Atchó, porque queria muito ver se estava tudo direito a nível de som. Eu sei que ias comentar algo que o Luís tinha falado. Sim, Fica sim, mas eu estou tranquilo. tranquilo porque eu estou aqui com a minha pipoca, enquanto ouço como a pipoca. Mas sim, eu queria acrescentar que, e isto é uma introspeção que nós devemos fazer, quer seja nós que estamos aqui neste painel, quer seja as pessoas que nos estão a assistir, é que geralmente só aquele que não detém da informação, da realidade do outro lado, do que acontece do outro lado, é que faz julgamentos. Porque se a pessoa tiver a informação geral, perceber o que se passou, por exemplo, com a Manuela Gavião, ou com o William, ou com o José, e perceber quais são os seus reais motivos, dificilmente fará julgamentos. E atenção, já falamos aqui no princípio que existem vários tipos de julgamentos, não é? Estamos aqui a falar aquele julgamento do senso comum, aquele julgamento em dizer, olha, esta pessoa é inconsequente, esta pessoa agiu de má fé, mas não tem a verdade absoluta. O que acontece é que, geralmente, nós crescemos numa realidade fechada. Nós temos uma coisa que é chamada de a nossa verdade. A nossa verdade diante da verdade do outro, gostamos sempre de dizer que a nossa verdade é a melhor, que a nossa verdade é que deve-se suplantar a verdade do outro. E essa verdade, na verdade, trata-se de um ponto de vista, passo aqui ao pleonasmo, não é? Mas trata-se de um ponto de vista em que a outra pessoa pode vir provar o contrário. Então, nós estamos inconscientemente a fazer julgamentos, estamos inconscientemente a fazer juízos de valores de qualquer situação. Mas devemos fazer um exercício que é de nós ponderarmos, analisar, ao invés de julgar. Porque quando nós estamos a fazer o julgamento, estamos já a tomar um veredito, a rotular alguma situação ou uma determinada pessoa, mas quando nós estamos a analisar, nós queremos perceber quais são os fatores que levaram a isto ou aquilo, o que fizeram com que o José Neto, por exemplo, se infectasse, o que fizeram com que o William Gavião se tornasse um cineasta, coisas do gênero. É importante que nós, às vezes, temos essa capacidade de praticar a introspeção, analisar a situação, ao invés de sair logo a fazer julgamentos. Era isso. Obrigado. Pois, e só pegando essa deixa, primeiro dizendo para o Atchó, que isso é uma coisa justa. O trabalho que você está fazendo aí em mostrar o seu país, mostrar a sua cultura, mostrar o vosso teatro de uma forma que, se calhar, talvez não conhecemos ainda, e poder ter essa possibilidade de mostrar o outro lado do seu país, que eu acho que é o mais importante e que a arte pode ser bastante eficaz e poderosa nesse sentido. E falando o que o Ladi estava a dizer agora há pouco tempo, é que para que tenha algum senso e algum sentimento de justiça, a gente também precisa sair do nosso Olimpo presunçoso, não é? Precisamos descer um pouco à terra, misturar com o humano, não é? E muitas das vezes essa presunção, essa prepotência não é, como é que eu posso dizer, não é por mal, muitas das vezes. Algumas vezes é mesmo direcionada para o mal, outras vezes algo não. Natural. É algo natural que já está embutido em nós, não é? Que já está embutido de alguma forma. Então, quando estabelecemos uma relação com o outro, com a outra pessoa, não é? Em que, no fundo, dependemos dessa relação, dessa interação, de perceber o outro também te perceber, de ver todas as circunstâncias e tudo que está à volta, para poder termos uma reflexão mais assertiva, não é? Mais positiva,
E muitas das vezes esse caminho não se faz, ou porque estamos agarrados a alguns pressupostos, a tal verdade que nós achamos detentores, não é? Mas eu vivi tantas coisas e já passei por tanto, aprendi tanta coisa, e muitas das vezes é difícil abrir mão daquilo que sabemos, sair desse pedestal olímpico, não é? Sair desse Olimpo e dizer que cada vez a gente sabe menos, cada vez sabemos menos, cada vez... E Artaud foi um teatrólogo, enfim, francês, que diz que o homem ainda não se fez. O homem ainda vai precisar de muitas fermentações, de muitos nascimentos para se tornar homem, porque agora nós somos só um arremedo disso, né? E isso é bastante interessante. Ok. Ana Paula? William, desculpa. Sim. Ok. Desculpa, Manuela, só aqui para terminar, é que não praticando esta capacidade que também nos é inata, que é da reflexão, da análise, ao invés de partirmos logo para o julgamento, apesar de que o julgamento também nos é inato, é algo natural, é espontâneo, quase que está no automático, nós acabamos por criar uma coisa que eu vejo como um dos pontos negativos do julgamento, que é a opressão social. A opressão social surge precisamente por conta dos julgamentos. Hoje nós vemos muitas pessoas alienadas simplesmente porque há uma opressão social causada por um julgamento. E se calhar até são julgamentos de pessoas que vivem contigo, pessoas que te rodeiam, os teus amigos, na escola, no local de trabalho, na TV, inclusive. E isto gera uma opressão social. Mas penso que lá mais para frente vamos abordar sobre este assunto, vamos continuar. Vou deixar que os outros falem agora. Ana Paula, boa tarde. Olá, boa tarde, como estão? Tudo bem? Tudo, então. Como é que estamos de julgamento e do que ouvimos? Por onde queres começar? Portanto, boa tarde a todos, obrigada mais uma vez. Desta vez é curioso, porque parece-me, portanto, a semana passada tivemos, isto é só uma brincadeira, tivemos uma sessão, um evento portanto, maioritariamente feminino e hoje temos um evento maioritariamente masculino. Portanto, É a resposta. É curioso, é curioso. Exatamente, é a resposta, muito bem. Está julgando. E o que, Luís? Está julgando. Está rodando, exato. Luís, é uma constatação aqui. Eu julguei, ela constatou. Exatamente. É assim, eu portanto, estive a ouvir e vocês, portanto, acho que centraram-se um bocadinho em várias coisas específicas, digamos, não é? Onde o julgamento se pode aplicar. Eu, como sempre, pronto, e não sei porquê, acho que tenho a mania de que sou de alguma forma que sou poeta, e então, pronto, faço aqui assim umas coisas e hoje vou levantar algumas questões que se calhar podes chutar aqui alguma conversa, alguma discussão, no bom sentido. Portanto, eu vou ler, são pontos, isto não é propriamente um texto seguido, é mesmo uma divagação sobre o que é em si o julgamento, ok? E depois vocês, portanto, se acharem que devem responder aqui algumas questões que eu tenho e também, pronto, e comentar aquilo que eu vou dizer, eu agradeço, espero que também que gostem, não é? Portanto, o julgamento, para mim, é um sentimento subjetivo, portanto, de rigor e de sentido, de racional e emocional. Todos passamos por um julgamento se virmos realmente a nossa vida como tal. Desde que nascemos somos alvo de julgamento de alguma forma. Ou são os outros que nos julgam e nós mesmos a nós próprios? Perguntamos, não é? Temos nós esse direito de julgar alguém? De nos julgarmos a nós próprios? Sempre na vida é necessário haver um julgamento? É necessário que vivamos assim? Deve existir racionalmente, efetivamente, a minha opinião, deve existir racionalmente pelo mal, pela justiça, mas quantas vezes julgamos mal? E quantas vezes mesmo nós próprios, o julgamento para nós próprios, o julgamento é injusto? Quantas vezes ainda o julgamento é um massacre, uma tortura, da qual não conseguimos nos libertar? Julgar é muitas vezes apontar o dedo, criticar, querer corrigir, achar-se o melhor e o mais certo. É muitas vezes ser injusto, ser incoerente, ser inconsciente e parecer até inocente. Então, julgar para quê? Porquê? Talvez o ensinamento seja o que mais precisamos para não julgar. Sim, Luís. Claro. Pode falar. Eu acho que o Ladinho está querendo falar aí alguma coisa.
Eu queria primeiro parabenizar pelo texto, né? É um texto poético. São as divagações de uma poetisa. Mas fiquei aqui com aquela deixa do julgar para quê? Mas muito antes de responder a isso, eu queria dizer: nem sempre o julgamento deve ser para o mal. Nem sempre. Infelizmente, há uma forte tendência, e nós já vimos isso aqui no princípio, que infelizmente nós tendemos a fazer julgamentos negativos, e estamos aqui a falar de julgamentos do senso comum. Entretanto, julgar para quê? Nós julgamos porque somos seres humanos e vivemos numa sociedade de lei, numa sociedade que tem padrões. Tudo aquilo que não for de acordo ao nosso padrão, aquilo que nós entendemos como sendo a nossa verdade, a nossa realidade, nós vamos julgar como sendo bom ou mal. Nós temos que tirar juízo de valor de alguma coisa, temos que ter uma opinião, porque o julgamento nada mais é também do que uma opinião formada sobre alguma coisa. É algum adjetivo, não é? Para diferenciar, por exemplo, se o fulano é bonito ou é feio, está feliz, está alegre, é culpado, não é culpado, e por aí adiante. Portanto, desde o momento em que o homem acabou por se ver como um ser humano que precisa ser regido por leis, começou então a surgir essa questão do julgamento. E eu penso que ela desenvolveu, já desde antigamente, desde a Grécia Antiga, começamos a ter aqui os julgamentos penal, civil, comercial, e não só, até os juízos de valor. E hoje, infelizmente, tendemos para esse julgamento muito mais do senso comum e que está muito mais inclinado para o negativo. Obrigado. Pois é, então, você complementou aqui o que eu já ia fazer o comentário da Ana Paula, né? Aí, antes de tudo, né? Olá, Dasha. A Dasha está nos bastidores aí, eu esqueci de falar dela. Olá, Dasha, tudo bem? Olha só, né? Que você não sabe, a Dasha que está aí nesse teatro, ela está lá, mas ela não bota a carinha dela aqui não, ela fica com vergonha. Eu vi aqui a mensagem, já vamos a 30 minutos de live, bora lá. Mas, então, olha só, a conclusão interessante, né, que a gente vai chegando, né, a partir do que a Ana Paula falou e também completando o que você falou, é que, né, o julgamento ele acaba sendo inevitável, né, faz parte do contexto humano, precisa de parâmetros, e é assim que a gente também vai aprendendo. O problema talvez não seja exatamente o julgamento, né? Eu acho que o problema está na sentença. A gente julga, sentencia, né? Então, o julgar, ele é um exercício de você começar a entender, estruturar o que é, que pelo menos naquele momento é certo e errado para mim, e flexibilizando para outros momentos, né? Vendo outros casos, e realmente vai a fundo, ver a vida de cada um que está envolvido naquilo, como é que a pessoa chegou àquela conclusão, como você falou, né? Mas o problema principal é que a conclusão que a gente chega, a gente gera uma sentença para aquela pessoa, a gente condena a pessoa à morte, a gente condena a pessoa a ostracismo, a gente condena a pessoa, por muitos motivos a gente faz um monte de condenações. E aí acho que é aí que estraga tudo, né? O problema grande está na sentença, a gente se dá o direito de achar está superior a todo mundo que está envolvido e o juiz acha que está superior, ele não está, mas ele está, naquele momento, ele não é uma pessoa, ele representa o Estado, ele representa a lei, aí ele, naquele momento, mas o problema é que aí ele também, quando vai para a vida particular dele, ele continua sentenciando as pessoas. Não, até o mau hábito ele faz isso. Não, fala, José. Não, desculpa, pode ir lá, depois eu falo. Não, eu queria até mesmo jogar a bola para o José, não é? Porque do jeito que a sociedade está organizada, não é? Do jeito que o mundo está organizado, com as suas posições, com as suas profissões, enfim, com toda essa mecânica de posições, não é? Se estabelece uma outra ação, que é a ação do poder, não é? Por eu estar em tal cargo ou estar em tal situação de decisão, de avaliação, de sentença, eu exerço um poder sobre o outro. E aí eu ia passar para o José Neto exatamente essa situação do exercer do poder, não é? Do poder sobre o outro.
Eu acho que acho que é bem o caminho do que eu ia comentar, porque eu acho que o pior do julgamento é a condenação, né? A gente só tem duas coisas para julgar alguém, né? O certo ou o errado. Eu odeio essas duas expressões, tá? Eu odeio. Eu acho que é uma coisa muito católica, sabe? A coisa ruim do catolicismo que gera culpa na gente, que diz, se você pecou, você vai para o inferno. Meu Deus, se existe um Deus que é amor, como que ele pode te julgar e te condenar, né? E se somos a expressão de Deus, como que eu posso julgar e condenar o outro? É claro, né? A gente não está falando das questões, falar de um assassino ou de um estuprador, não estou nem entrando nesse extremo da coisa, mas eu acho que a gente está vivendo uma época que vale muito a pena refletir. Não existe só certo e errado. Não existe só o que serve e o que não serve. Existe um universo entre essas duas coisas e a gente precisa fazer assim, ó. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa jogar fora é o preconceito, né? E tudo o que vem atrelado a ele, né? A coisa de você transformar o outro no seu marionete, você precisa ter domínio sobre o outro. Não precisa, vamos trocar, né? Quando a gente troca, o resultado é tão mais amplo, porque não é o meu pensamento, não é o pensamento do outro, é o meu e do outro, e do outro, e do... Então, quando a gente começa a juntar, esse bolo fica muito maior, ele fica muito mais saboroso, eu acho, né? Eu acho que a gente precisa descobrir o que existe entre o certo e o errado, tá? Inclusive descobrir outra expressão para essas duas coisas. Eu acho que eu sei o que tem entre o certo e o errado. Existe você, eu. Exatamente. É isso que está entre o certo e o errado, é o ser humano, né? É verdade. Eu queria dar aqui uma contribuição. Sim. Ok, o José Neto tocou agora num ponto muito importante que tem a ver com as religiões, com as crenças. E passo aqui a publicidade, vou novamente mostrar os meus livros, que falam precisamente sobre isto, sobre a questão, sobre exploração de crenças. Eu acredito que ao falarmos de julgamento, indiscutivelmente teríamos de falar de crenças. Porque as crenças, um exemplo muito prático, para quem é cristão, olha para a Bíblia como a palavra de Deus. Para quem não é cristão, começa a ser julgado como ateu, mas o próprio ateu, ele olha para a Bíblia como se fosse um manual para que a pessoa possa se comportar numa sociedade. Chega a comparar, inclusive, com a Constituição de uma república, não é? E nós temos aqui, diante da crença, o ponto que o José Neto esteve a falar muito bem, sobre o que é o certo e o errado. As religiões tendem muito a levar-nos a fazer esses pré-conceitos e que cria depois o preconceito. E nós aqui acabamos por começar a julgar. Vamos fazer o auto-julgamento quando eu não sigo o que está, por exemplo, numa Bíblia. Não é? Vou dizer que eu pequei, vou me censurar, vou me condenar, vou ficar triste, vou me maltratar. Enfim, um monte de coisas. Vou me isolar, vou ter depressão, vou ter a opressão social. Se eu fiz o que está conforme manda a religião ou conforme manda a Bíblia, eu vou dizer que não, eu estou bem, vou dizer que eu estou bem, mas o fulano, porque não fez, não está bem, vai para o inferno, é pecador, está errado, não pode andar no meu meio. Então, a palavra que o José Neto se calhar procura e que eu posso sugerir é o equilíbrio.
é importante existir um equilíbrio na percepção do que é certo e o que é errado. Porque o que é certo na visão de alguém que pertence a uma determinada crença pode não ser certo na visão de uma outra pessoa. Então, tem de existir um equilíbrio e deve ser um exercício mental a que o homem deve se submeter também para poder, então, trabalhar este quesito do julgamento. Porque ele, a dada altura, faz o auto-julgamento e isso tem consequências no seu comportamento para com a sociedade, ou ele faz o julgamento de outrem, que também tem consequências para com o comportamento desta mesma pessoa na sociedade. Obrigado. Exatamente. Porque Eu agora, aqui ao ouvir o Mukeba, eu vi aqui uma frase do Dalai Lama, já que falou da Bíblia, que ele diz: pouco importa o julgamento dos outros. Os seres humanos são tão contraditórios que é impossível atender às suas demandas para satisfazê-los. Tenha em mente simplesmente ser autêntico e verdadeiro. Até porque é muito bom isso. Até porque para haver esse tal equilíbrio, essa como é que eu posso dizer, essa afetividade de pensamento, um pensamento afetivo e a tal liberdade, precisamos deixar de negar a vida. Porque muitas das vezes esses extremos que surgem, essa polarização, esse maniqueísmo que hoje nos rodeia, não é? Se você não pensa como eu, se você não acredita como eu, se você não é do mesmo partido, se você não é da mesma turma, se você não anda pelo lado direito como eu, você é vilipendiado, você é atacado violentamente. E o Brasil, sabemos bem que isso acontece a todo momento, não é? Quem pensa diferente do governo é extremista, é comunista, enfim, é o do pior. Então, essa pouca tolerância e essas polaridades que se criam é exatamente por se negar a própria vida. Porque sabemos bem que eu também concordo perfeitamente com José Neto, e isso também me causa uma certa confusão, o certo e o errado, o correto e o incorreto, enfim, todas essas polarizações me causam confusão, porque se pensarmos bem, não há o certo ou o errado, porque a vida é uma experiencialização constante, em que vamos evoluindo, vamos buscando o nosso equilíbrio nesse processo, não é? Porque a partir do momento que tu polariza dessa forma, certo ou errado, você já está fazendo o julgamento e a sentença, não é? Olha, William, só complementando aí, não sei se tem alguém para falar agora? Não, desculpa. Sim, complementa. Depois gostava de ouvir o workshop. Tá. Mas só para complementar aqui, né? Eu acho que a questão, assim, é claro que a gente, como o Zé Neto falou, né? A questão do certo e errado, e a gente entra às vezes no campo religioso, porque as religiões, elas são, a maioria delas, pelo menos, né? Elas definem muito quais são os parâmetros que você deve viver a sua vida, né? Em que você é pecador, se não é pecador, se você vai para o céu, se não vai para o inferno, vai ser queimado lá, sei lá, coisa ruim está lá. Eu acho que a gente pode trazer isso assim, se você pensa que tem que realmente fazer algum tipo de julgamento, faça a si próprio, né? Faça um julgamento a si próprio. Em vez de você ficar consultando, já que isso é uma inerência do ser humano, julgar é inerente do ser humano, que tal começar a fazer julgamento de si próprio, mas com a flexibilidade, sabendo que você pode mudá-lo a qualquer momento que você quiser. Julgue naquele momento. Eu tenho que decidir, vou para a direita ou vou para a esquerda. Julgo que para a direita é melhor. Me arrependi. Então vai para a esquerda, não tem problema, vai para o outro lado. Né? A gente não precisa, numa avaliação... É a tal experiencialização, né? Você tem que experimentar, você tem que viver a experiência da vida. O governo, para dizer isso, a gente não precisa de um Deus que vai matar todo mundo se não fizer o que, como o Zé falou.
Isso é pecado, né? E aí essas religiões elas exageram um pouco, né? Como é que vão produzir esse controle sobre as pessoas? Né? Imagina que se Deus existe, se existe deve ser amor, né? E como você teria coragem de chegar para o seu, não sei se acho que todo mundo aqui tem filho, não sei se quem não tem, mas imagina como é que deve ser. Se seu filho chegasse para você e perguntasse, pai, você me ama? Aí eu olhasse para ele e falasse, bom, se você acender velas para mim todos os domingos, se você fizer uma caminhada, se você fizer penitência, se você fizer uma oferenda, se você fizer um sacrifício, se você for lá e matar o meu vizinho, aí eu te amo. Desculpa, mas eu tenho que rir disso. Caramba, cara, porra, é difícil, né? Ele faz mesmo todo sentido, Luís, faz todo sentido o que acabaste de dizer. Eu estava-me a lembrar agora aqui de um pensamento do Saint-Exupéry. Ele diz o seguinte: é bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Atchó! Está com o som desligado, Atchó. Ativar o som, por favor. Tá bom, já está. Não, eu ouvi atentamente, queria também partilhar alguns momentos sobre com esse tema tão presente que é julgamento. Eu estudei no Brasil, fiz curso técnico de comunicação social no Brasil. E os meus conterrâneos, os meus colegas que lá estavam há muitos anos, vocês não imaginaram, eles nunca foram para terra firme ou para Guamá. Julgavam que aquele bairro, as pessoas morriam lá todos os dias, é um lugar de criminosos, não valia a pena nem ir lá. Bom, no meu curso, todas as pessoas que estavam no meu curso são pessoas que moravam na terra firme, em Guamá, e eu fiz questão, porque eles costumam vir para a minha casa, como eu moro na cidade, eu fiz questão de ir os visitar na zona onde eles estão, sem avisar os meus colegas. Depois que eu regressar para casa, no Jumbai, a gente diz Jumbai, num convívio, e eles começaram a dizer, mas tu tá louco, vão te matar ali, nem vamos ter dinheiro para te pôr no avião para voltar para a sua terra. Então, são esses julgamentos que as pessoas, mas eu fui lá, partilhei com pessoas, vi pessoas de facto que encontrei no caminho com 2 mortos, com policiais a correr atrás dos bandidos, mas eu sei como é que eu fui lá. Eu fui uma pessoa pobre que sou, não ostentei nem bom camisa, bom calça, tudo. Fui de uma forma como eles vivem e consegui entrar naquela sociedade sem ter aquele julgamento de pessimista. Eles todos me acolheram e fiquei com ela até a tarde. Certo? Então, são muitas vezes a mesma coisa. Os guineenses não vão para a parada gay, nunca foram. Eu fui o único estudante que estive na parada gay, tirei tantas fotografias. Bom, não sei porque, como sou ator de teatro, eu gosto de entrar nas pessoas para perceber. Bom, e são coisas que nós podemos, que as pessoas muitas vezes julgam, as pessoas sem saber. Nem todas as pessoas merecem este tipo de julgamento. Nós temos que acreditar, temos que fazer o julgamento vivo, viver a realidade, para depois falar dessa realidade. Muitas vezes as coisas não acontecem. Voltando ao meu país aqui, havia um cenário que agora já não se vive, que é chamar os brancos de branco mpelele. Nem me peço a traduzir a palavra mpelele porque não tem tradução em português. E os brancos acabaram por adotar, chamam os pretos de preto umbau. Essa socialização acabou por entrar num mundo sem esse complexo de timidez, sem essa discriminação, entrou como um termo artístico que entrou na sociedade, todos começaram a dar bem. O preto umbau pode dividir com o branco mpelele, sem alguns aspectos. São coisas que eu queria também trazer a este nosso Jumbai. Vamos desculpar, vou utilizar este termo Jumbai, que nós estamos a fazer o Jumbai. E isso são os elementos importantes que nós podemos mostrar na sociedade. Há um ex-presidente da Guiné-Bissau que costuma dizer: as pessoas não perguntam, e eu gostei tanto deste termo.
Porque as pessoas não perguntam por que a pessoa é discriminada, por que a pessoa é julgada, por que uma pessoa julga outra e a outra pessoa que nem sequer conhece essa pessoa acaba julgando a mesma pessoa sem nunca ter conhecido essa pessoa. Portanto, isto é falta de perguntar. E para fechar, eu queria trazer uma discussão que, bom, podemos até deixar isso para outros temas, que é a questão do problema. Porque isto tudo reside no problema. Enquanto escritor, escrevi também um poema, que já está publicado no livro, que é Problema. Se não queres problema, evite o problema. Ou não teres problema. Porque se vier a ter problema, não irá resolver o problema e vais criar tanto problema em cada problema. Evite o problema para que o problema do problema não te encontre no problema. Portanto, isto, eu estava a buscar a capacidade de resolver esse problema que estamos hoje a falar, porque esse julgamento é um problema que a sociedade herdou e que a sociedade até agora não consegue deixar de lado. Isto está presente. Agora, o que é que nos resta, que eu acho que é importante para discutirmos outros temas, essa capacidade de diagnosticar o julgamento, o tal do problema que nos trouxe a este julgamento de hoje. Eu acho que isso tem a ver com a capacidade que nós, os artistas, nos temos, que é a capacidade da tonalidade da voz, do uso correto da voz. Eu acho que todos os conflitos que aparecem no mundo, cheguei à conclusão que isto tem a ver com a forma de articular a voz, a forma de comunicar. Porque eu posso resolver um problema com uma certa tonalidade, que em vez de resolver o problema, vou acabar criando um certo problema. Há também a outra forma de tonalidade da voz, em vez de resolver o problema, vou acabar por trazer uma mansidão de criar mais problema ainda, porque não vou ter a capacidade de resolver esse problema. Então, estes são esses elementos que eu queria partilhar neste tema tão importante que é julgamento, que eu, por exemplo, deixa-me só tirar o chapéu para ver um pouco. Para quem conhece a história de Guiné-Bissau, havia um golpe de Estado dado a 12 de abril e todas as pessoas, os militares chegaram a certa altura e disseram: ninguém mais pode falar. Quem fala vai ter que receber. E a partir dali comecei a escrever a partir do meu cabelo, a fazer o julgamento a partir do meu cabelo, como é que está a sociedade, como é que a minha sociedade vive, como é que a minha África vive, como é que está arruinada, como é que está deslizado. Eu pedi, depois nos últimos espetáculos meu, pedi que as pessoas me penteiem. Eu queria também ser bonito, como qualquer pessoa no outro país, da África, ou da Europa, ou da América, para ser um homem bonito. Só a partir desse espetáculo, depois de muitos anos, as pessoas começaram a perceber que tipo de linguagem eu estava a subjugar para a sociedade. Mas fui marginalizado, digamos, não consegui ter namoradas, muitas pessoas me rejeitavam, porque da forma que eu estava, eu era uma pessoa bandido, não pertencia à sociedade, a pessoa só quando me conhece o meu trabalho é que fica: é o fulano. Eu até hoje sou admirado nas pessoas: é o fulano, é o Ator Express. Eu não sabia. Eu vi, mas afinal era ela. Portanto, são esses julgamentos que eu recebi. Eu sou das pessoas, eu acho que eu entrei neste tema porque eu sou das pessoas que mais fui tocado neste tema do julgamento. Eu chegava a casa de outras pessoas, não me recebiam, só por ver o meu cabelo, não me recebiam, achava que eu sou... Mas eu estava a fazer o trabalho para mostrar à sociedade que eu precisava de ser penteado para poder ter uma sociedade civilizada, uma sociedade onde o comportamento tem que ser banalizado. Nós não podemos estar a julgar sem nos conhecer. Era essa contribuição que eu queria trazer. Obrigado. Gratidão, Atchoy. Realmente trouxe aqui muitas realidades que se vivem e estão escondidas e que realmente... Aqui é uma constatação, não é um julgamento, mas constatamos o sofrimento, não é? E muitas impossibilidades que as pessoas são vítimas pelos julgamentos, não é? Eu, por acaso, antes de começar esta live, eu estive a fazer uma pesquisa e peguei num julgamento que
foi feito na década de 60, um livro, uma poetisa portuguesa, a Natália Correia, que é uma coetânea de estudos, portanto, ela fez um levantamento da poesia portuguesa erótica e satírica, desde a Idade Média e até à contemporaneidade. E, portanto, foi vítima de um julgamento que não estava até em causa, digamos que a literatura ou essa coetânea poética. O que estaria em causa era as pessoas, o pensamento, não é? E o aproveitar da situação para excluir e condenar as pessoas. Muitos foi, sei lá, o Ari dos Santos, Eugênio Meli Castro, Carolina Michaelis, uma série de escritores e grandes escritores portugueses que, pelo seu pensamento, foram julgados. E qual era a forma de calar pela censura? Destruir os livros, não é? Em muitas formas que também os julgamentos se aproveitam para outras situações políticas e outras de pensamento. José Neto. Eu só queria deixar... Eu escutei uma frase uma vez que nunca mais eu consegui esquecer. É uma frase que diz assim: só sabe o que é fome quem passou. Eu acho isso uma coisa tão forte, porque se você norteia a sua vida... Eu não sei o que é fome, eu não sei mesmo, né? Por mais que eu tenha sentido fome na minha vida, porque passou o horário do almoço, ou porque não deu... Fome, eu estou falando de fome, estou falando de miséria, né? Só sabe quem é o que é fome quem passou. Se colocar no lugar do outro, eu acho que é uma coisa tão necessária hoje, mas tão necessária, antes de apontar, porque apontar é muito fácil, né? Agora, abraçar é mais difícil. Aliás, hoje nem poder abraçar a gente pode, mas existem outras formas de abraço que são muito mais válidos e muito mais importantes. Eu acho que a gente está precisando fazer isso, a gente está precisando abraçar o mundo, compreender as pessoas, compreender os pensamentos, se abrir para novos pensamentos. Eu acho que isso é fundamental no mundo nesse momento. E sobretudo isso, né? Se colocar no lugar do outro, não é? Perceber o outro. Mas é um processo que acho que parte de uma decisão nossa, individual, de decidirmos nos entender, nos perceber melhor. Qual o nosso movimento em relação à vida e às pessoas. E conosco mesmo, né? Fazer essa reflexão, essa introspecção que acho que é extremamente necessária para a gente não nos cercarmos em muros, não é? Porque muitas das vezes parece que não, mas a gente constrói muros pesadíssimos. Ana Paula, eu vou passar para Ana Paula. Obrigada, Manuela. Só queria deixar aqui, mesmo só, portanto, então, uma última deixa, se passo o termo. Pronto, eu tinha deixado uma pergunta no ar e foi muita coisa, tudo o que foi dito foi espetacular. E eu só queria dizer, e se calhar até mais um bocadinho, pronto, no aspecto emocional, mais do que racional, mas pronto, eu sou efetivamente uma pessoa emocional. E claro que o mundo é feito de racionalidade, eu sei que sim, que é preciso, e como nós dissemos aqui, portanto, o mais importante é que tem que haver julgamento, que nós temos padrões, é certo, mas eu, perante aquilo que o José Neto agora disse, e muito bem, e também o William, portanto, nós temos que nos pôr dos dos outros, sim, eu, por acaso, é um lema que eu efetivamente procuro fazer diariamente. Espero sinceramente que eu esteja a fazer da melhor maneira, porque o que eu acho é o seguinte, e portanto aqui a minha pergunta, será que nós temos, termino assim, será que nós temos efetivamente o direito de julgar mesmo aqueles
Isto é muito duro, aquilo que eu vou dizer efetivamente. Eu não sei, portanto, e perdoem-me se realmente estou a dizer alguma coisa muito, muito má. Portanto, eu não quero imaginar alguém que, não é, que possa cometer um crime com alguém da minha família, ok? Eu não consigo sequer imaginar, porque efetivamente diria imediatamente que eu tenho que julgar aquela pessoa, não é? E ele tem que ser condenado, ok? Agora, o que é preciso é perguntar porquê. Porquê, efetivamente? Porque tem que haver alguma razão, porque nós somos um ser extremamente complicado. E o Luís aqui poderá ser depois a pessoa que poderia dar aqui, se calhar, muito mais asas à conversa, precisamente porque está perfeitamente na área. E eu acho que não estaria a dizer assim uma barbaridade tão grande, porque é efetivamente muito duro quando alguém faz um autêntico, uma tragédia, quando há uma tragédia, quando dizemos, mas porquê? Aquela pessoa é louca. Mas tem que haver aí qualquer coisa. E, portanto, quando eu pergunto, embora em forma de poema, realmente é uma divagação, quando eu pergunto se temos o direito de julgar, é neste sentido também. Porque há sempre acho que tem que haver sempre uma razão, por mais dura que ela possa ser, efetivamente. É só nesse sentido. Obrigada, gostei muito de estar com vocês mais uma vez. Aprendi imenso, muito obrigada. Nas próximas 2 sessões não vou estar, mas vou fazer o possível por acompanhar de qualquer maneira, está bem? E ver essa gravação. Tudo bom, obrigada. Obrigada, Ana Paula, obrigada. Muito obrigada eu. E boas férias, obrigada. Obrigada igualmente. Eu pedi ao William, porque o William, tu ficaste com a imagem parada, nós não te escutamos. Não sei se queres terminar e depois passaria ao Luís. Eu acho que conseguiram escutar a maior parte das coisas que digo, né? Que disse. Eu acho que talvez foi o finalzinho que eu te falei, que a gente precisa dessa pausa para reflexão, essa pausa para os sentidos, para as emoções, para a nossa pessoa, para a nossa relação com a vida e com os outros. E é uma reflexão total, é uma introspecção que é cada vez mais urgente fazermos. E não é à toa que tudo como o José Neto começou, não é à toa que estamos vivendo toda essa situação. Precisávamos ter esse abanão para podermos fazer essa pausa para reflexão. Para quê? Né? Como a Ana Paula falou, para quê? Por que as pessoas fazem o que fazem, da maneira que fazem? Cara, eu digo que isso talvez seja o maior mistério, né, da humanidade, porque no momento que a gente começar a descobrir os porquês e paraquês, a gente vai começar a entender o que é esse jogo aqui que a gente vive, que é a vida nesse planeta. Uhum. Se você é religioso, nada é possível. Deus deve ter um plano. Não deve ter alguém deve estar tomando conta. Isso aqui não pode estar. E o próprio ateu, né, quando ele coloca assim, eu não acredito em nada, mas ele acredita pelo menos numa ordem da física, da matemática, algum tipo de ordem tem que ter. Só que as nossas escolhas, nossos julgamentos, como a Ana Paula falando, eles vão sempre colidindo com essa possível ordem. Se existe Deus e ele diz que tudo é amor, por que a gente faz tanta bobagem, né? Se existe leis, por que a gente comete tanto crime? Se existem as leis universais, a matemática, a física, por que a gente está sempre querendo quebrá-las? A gente quer porque quebrar. Eu acho que é do ser humano. O ser humano ele tem a necessidade intrínseca de ir contra, de quebrar o padrão. Por isso que a gente dominou, o ser humano dominou o planeta todo, né, a despeito das outras espécies. Era uma espécie em relação ao nosso biotipo, um dos mais frágeis. Inclusive, eu acredito que seja o mamífero que mais demora para poder ter uma certa independência. Isso é o ser humano. Os outros mamíferos rapidamente já começam a ter uma vida. O cavalo já nasce em pé. Ele já nasce em pé. Ele já sai andando. A gente precisa da mãe ali, né? É claro que a mãe ainda continua, mas a gente é frágil desse jeito. E por que a gente... Eu fico imaginando assim, a gente frágil desse jeito já faz estrago desse tamanho. Imagina se a gente nascesse forte. Precisamos nascer outras vezes até chegar o momento que a gente já nasce e já sai andando. E sai andando. Eu vou dizer um ditado velho, tchau, Paulo, um ditado velho do Brasil, que por que a gente nasce tão frágil? Porque, né, se Deus existe, ele ia dizer assim, provavelmente ele disse assim, é que eu não dou asas à cobra. Você botar asa na cobra, acabou, né? A cobra elimina toda a concorrência. É isso aí. Se a gente nascesse forte, potente, já nasceu imediatamente, já está fazendo tudo, o cara já teria destruído o planeta várias vezes já. A gente tinha que ter buscado outro planeta já. Não dá nem para começar. É isso. É por isso que nós nascemos ainda sem andar,
Totalmente É para poder dar dependentes, que é tempo. para o É para estrago não poder ser dar tempo, grande. para ver se você vai. Presta atenção, olha só, tem gente que é frágil, você também já foi. Mas a gente acaba jogando tudo isso fora e começa a julgar mesmo. Então, é isso aí. Né? Faz parte do ser humano. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que cada um. No meu caso, eu costumo ser mais otimista. Né? Não digo, dá um monte de problema, tá? Então, faz a sua parte, cara. Olha, tem 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Se todo mundo fizer a sua parte, acabou o problema, cara. Não tem problema de nada. Faz a sua E o que é parte. que se faz? Tem problema, cria-se problema. Se você cria um problema, ok. Então não resolva o problema e não crie de novo. Se cria, resolva. Cria outro. Então, se criar, são outros problemas bem mais gostosos de ser Pare de geridos, ficar não olhando é? o problema do vizinho, né? Olha só, esse tem mais uma frase famosa que Deus falou para todo mundo. Ó, Deus colocou o nariz na cabeça de cada um para cada um tomar conta do seu. Tome conta do seu nariz, não fica tomando conta do nariz do vizinho, pô. Vamos então terminar esta live, cada um com o seu nariz, tomando conta do seu nariz. Aqui fica o conselho, se é possível, dar para alguém que queiram. E agradecendo à Ana Paula, ao Atchó, ao José Neto, ao Luís, ao Muqueba e ao William. Despedimos-nos aqui, desejando uma boa semana. Novos desafios nos esperam no próximo live do Às Voltas com e muita saúde e muita sorte para todos. Muito obrigada. Até lá.